Gênesis 2, a partir do versículo 16, até o final do capítulo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude a entender esta passagem, que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine, ó Deus, para extrair aplicações preciosas para a nossa vida do texto que acabamos de ler. É isso que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis, escrito por Moisés, inspirado por Deus, com o propósito de reacender a fé dos hebreus em um único Deus, especialmente o verdadeiro Deus de quem eles tinham se esquecido, ou pelo menos tinham sido contaminados com a idolatria dos egípcios, e então eles também estavam seduzidos a compartimentalizar divindade, servindo a entidades, uma de cada tipo, na maioria das vezes representadas por animais, por objetos, por astros, aquilo que era próprio lá no Egito, durante o tempo em que os hebreus viveram lá, inclusive na maior parte do tempo como escravos. Deus levanta Moisés para tirá-los daquela terra, e depois que Moisés, usado por Deus, os tira de lá, ele precisa agora reeducá-los na fé em Deus. E então Deus revela e dá a Moisés o privilégio de poder escrever estes 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente o livro de Gênesis, que é o livro das origens. E neste livro então Deus vai contar definitivamente, e Moisés vai registrar como que foi o início, como que foi o surgimento. Essas histórias todas, elas ainda existiam na tradição oral entre os hebreus. E o que Moisés vai fazer é regulamentar essa tradição oral com a inspiração de Deus, de como as coisas de fato aconteceram. Uma vez que Deus, diferente dos homens que ao contar história, contam a sua interpretação da história, Deus não. Deus, especialmente no que tange a criação, Ele era o único presente. Então Ele conta como de fato as coisas aconteceram. Não é uma versão, é o que aconteceu. Na tradição da oralidade, todos os povos no mundo, quando eles vão contar a respeito da origem da vida, eles vão se remeter ao que eles receberam como tradição oral, e essas tradições têm vários pontos que
existem em comum com aquilo que é dito pela Bíblia. Só que, uma vez que essas contações são interpretações, existem alterações das mais diversas possíveis. Mas você sempre vai encontrar um primeiro casal, você sempre vai encontrar uma realidade celestial, uma interferência divina, sempre vai encontrar uma quebra nesse relacionamento divino-humano, e essas coisas estão presentes na tradição oral de todos os povos. Basta que você procure um pouquinho, você vai descobrir isso. Mas agora Deus vai dar uma palavra definitiva a respeito disso, e não só a respeito dos fatos, mas vai apresentar o próprio caráter de Deus através dessa história, para que o povo hebreu voltasse a conhecer Deus como os primeiros conheceram, como Abraão conheceu, como Isaac, como Jacó, como José conheceu. Aquele povo já tinha esquecido e deixado de depositar a confiança em Deus. Apenas alguns poucos ainda permaneciam fiéis a Deus. Tanto que quando Moisés pela primeira vez sobe ao Monte Sinai para receber leis de Deus, por causa da demora dele lá em cima, o povo logo já se volta à idolatria e começa a buscar naquilo que eles tinham aprendido no Egito uma fuga, uma proteção, que não a daquele Deus que consumiu com Moisés, porque Moisés não voltava. Então, esse povo era um povo assim. Nós vamos ver ao longo da história de Êxodo, por exemplo, que várias vezes esse povo se rebela, esse povo reclama, esse povo murmura, esse povo duvida das intenções de Deus. Eles mesmos vão chegar para Moisés e falar assim: olha, não tinha túmulo suficiente lá no Egito, tinha que nos trazer para morrer aqui no deserto. Então era um povo que sustentava uma incredulidade latente, ou uma incredulidade interna, mas de alguma maneira eles eram incrédulos. Estudar Gênesis é importante para nós, porque um pouco daquela incredulidade que era própria dos hebreus é também própria dos nossos dias. A gente ouve falar tanto e convive tanto com misticismo religioso que a gente acaba sendo influenciado. Ou a colocar poder em quem não tem e acabar adorando, ou a gente é tentado a se tornar cético, absolutamente cético. E especialmente cristãos vivem entre esses dois extremos, né? Ora confia demais, às vezes, em indivíduos, e indivíduos se aproveitam da boa fé das pessoas e acabam passando dos limites, enganando, e aí isso gera uma frustração, o sujeito cai do lado de lá e se torna um cético. E aí você tem essa balança. Estudar Gênesis trata os dois lados, nos ensina a entender que o poder é de Deus, e é Deus que opera tudo em todos de acordo com a vontade dele. E ao mesmo tempo também tira de nós o ceticismo, porque esse Deus que fez coisas extraordinárias lá no princípio, ele continuou fazendo coisas extraordinárias ao longo da história e continua fazendo hoje, né? Somos nós que, por uma série de medos, de frustrações, de cuidados nossos, nós não queremos mais conviver com um Deus que fica fazendo milagre aqui ou acolá, porque a gente tem medo de quem possa usar esses acontecimentos para abusar da boa fé do povo. Então, a intenção é que a gente cure isso tudo, que Deus cure isso em nós. E então nós estamos no capítulo 2, já falamos bastante sobre o capítulo 2. O capítulo 2 ele está organizado de uma forma que nós chamamos de quiasmática. É uma figura de linguagem chamada quiasmo, e ela não aparece no nosso texto no português, porque na hora de organizar, de formatar o texto, os tradutores da Bíblia, eles não se preocuparam em dar a mesma formatação que existe na língua hebraica. Então nós temos uma tradução do original, mas visualmente nós não temos a tradução. Nós perdemos parte da Bíblia nessas traduções. Existem alguns mecanismos na língua hebraica que servem para mostrar ênfase, para mostrar o centro do assunto, o assunto principal.
e o quiasmo, por exemplo, é uma delas, né? Então eu falei bastante sobre, quem não estava aqui, para simplificar, o quiasmo é uma forma de texto em V, né? Sendo que você começa o texto aqui e você vai colocando assuntos correlatos, no primeiro e no último versículo, no segundo e no penúltimo, e você vai relacionando, e por último você coloca um no centro, que não tem correlato, nem embaixo nem em cima. Ele é o assunto principal do texto. Se a nossa Bíblia tivesse organizada assim, ficava muito mais fácil. Quando você abre um texto que tem um quiasmo, você logo já poderia detectar aonde estão os pontos mais importantes. No primeiro ponto de cima, no último de baixo e na ponta, tá? Então, infelizmente, nós não temos isso, mas é importante que você saiba. Moisés não organiza o capítulo 2 como ele organizou o capítulo 1, de forma cronológica. A contação da criação no capítulo 2, ela não obedece cronologia. Ela obedece o quiasmo. Para mostrar o quê? Para mostrar aquilo que é mais importante, que Moisés queria que as pessoas entendessem. Primeiro, que Deus completou a obra. Deus fez uma obra absolutamente plena. E exatamente o que nós vamos ver hoje, a criação da mulher, que é parte da criação do homem, é a coroa da criação, é o ponto final. Estava tudo concluído quando Deus fez a mulher. Agora, o ponto principal desse capítulo é que Deus criou homem e mulher para se relacionarem entre si e para se relacionarem com Deus. E para que esse relacionamento desse certo, algum regulamento precisava existir. Um regulamento que demonstrasse que ambas as partes estavam se comprometendo com um pacto que existia entre essas partes, que é estabelecido entre essas partes. E especialmente este pacto, ele se manifesta aí nesses versículos 16 e 17. Quando Deus faz uma aliança com o homem, Deus dá tudo do bom e do melhor para o homem e diz para o homem que ele deveria ser obediente. E a maneira de manifestar obediência era exatamente não comendo em uma árvore que estava lá no centro, junto com uma outra, duas árvores especiais, nós falamos na semana passada sobre elas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores do jardim, absolutamente todas, juntamente com a árvore da vida, poderiam ser usadas pelo homem para se alimentar. Fontes de água jorravam de dentro do Éden, e que fontes essas que formavam rios. Então eles tinham comida em abundância, tinham água em abundância, tinham um lugar aprazível, um lugar de descanso. E neste lugar havia uma árvore que era o lugar do homem fazer escolha. Era o lugar do homem tomar decisões. E este lugar era o lugar onde Deus estabeleceu uma lei que o homem não deveria tocar naquela árvore. Alguns conjecturam que aquela árvore talvez fosse venenosa. Por isso que Deus diz: no dia que comer, certamente morrerás. Outros dizem que aquela árvore era uma árvore comum, como qualquer outra. Apenas uma lei foi colocada ali para que o homem soubesse o seu limite. O ponto não é qual o sabor da árvore, o ponto não é se existia alguma substância da fruta desta árvore que trazia algum tipo de prejuízo ao homem. O ponto é que comer implicava em desobediência. O homem tinha sido criado santo, justo e reto, sem nenhuma falha de caráter, sem nenhum tipo de deformidade no seu ser. Então, optar por desobedecer significava fazer uso de um poder que Deus deu ao homem para diferenciar esse homem de uma máquina pré-programada. Deus fez este homem lá no princípio, até o dia da queda. Deus fez esse homem com uma coisa chamada livre-arbítrio, que não é a mesma coisa que liberdade. Quando alguém disser para você, ou quando alguém tentar dar o significado de livre-arbítrio para você e responder: olha, livre-arbítrio é liberdade, esqueça, não é, de jeito nenhum, nem no Aurélio e nem na Bíblia. Livre-arbítrio não é liberdade. Liberdade, qual a definição de liberdade? Liberdade é poder fazer as coisas que eu quero, que eu gosto, que eu desejo, que eu planejo. E livre-arbítrio, o que é? Livre-arbítrio é você ter neutralidade.
Neutralidade para fazer escolhas isentas de gosto, de predileção, de afinidade. Por isso que numa partida de futebol se escolhe um árbitro que não seja torcedor nem do time A nem do time B, porque aí ele tem condição de arbitrar o jogo. Por quê? Porque ele vai poder trabalhar com uma neutralidade. Por que o jogador vai lá e cumprimenta o juiz, dá um tapinha nas costas dele no começo do jogo? Porque está tentando acabar com a neutralidade dele, está tentando tornar simpático para com o jogador. Muito bem, Deus fez o homem com essa neutralidade. Neutralidade essa que vai ser perdida lá no capítulo 3, quando o homem peca. Mas livre-arbítrio é essa neutralidade. Em termos, se você quiser usar a palavra liberdade e a palavra vontade para dar uma explicação do que é livre-arbítrio, você teria que fazer da seguinte maneira: livre-arbítrio é você conseguir ser livre para escolher que vontade você quer ter. É o contrário do que definem por aí. As pessoas definem livre-arbítrio da seguinte maneira: não, livre-arbítrio é poder ter liberdade para fazer tudo que eu quero, tudo que eu sinto vontade. Não, arbítrio é acima, é algo bem superior a isso. Arbítrio é poder escolher qual vontade eu vou querer ter. Isso é arbítrio. É você ter tamanha neutralidade que você diz: bom, hoje eu vou escolher se eu vou ser alguém obediente ou desobediente. Nós não temos essa capacidade. E essa capacidade foi perdida pelos nossos pais quando eles usaram. Porque, por incrível que pareça, o livre-arbítrio é uma coisa que você só pode usar uma única vez. Porque depois que você usa uma vez, você se torna tendencioso, porque você passa a ter uma vontade que você escolheu. E daí para frente você é escravo dessa vontade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos escravos da nossa natureza pecaminosa. Nossos pais escolheram pecar. Uma vez que eles fizeram a escolha, nunca mais houve neutralidade. Davi, falando a respeito da nossa concepção, ele diz que nós já somos concebidos em iniquidade e em pecado. Ou seja, nós já nascemos tendenciosos, não há neutralidade. Tá? Diferente disso, Deus fez o homem e a mulher com neutralidade. Lá eles estavam absolutamente neutros. Eles foram feitos por Deus e Deus os criou de uma forma santa, justa e reta. Só que Deus os fez com livre-arbítrio e isso os tornava absolutamente mutáveis. Apesar de serem santos e desejarem só o que é bom, Deus lhes deu o poder de desejar alguma coisa diferente da vontade deles, que era uma vontade santa. Depois eu vou falar lá no capítulo 3 bastante sobre isso, mas só para mostrar o que os versículos 16 e 17 são uma prova da neutralidade dos homens, do homem e da mulher, perdão, lá na criação. Por quê? Porque se Deus tivesse feito Adão e Eva santos, justos e retos de uma maneira imutável, ou seja, se Deus os tivesse criado santos, justos e retos, sem dar-lhes o livre-arbítrio, eles jamais iriam desobedecer. Como, por exemplo, os anjos que não caíram. Eles jamais desobedeceram e nunca desobedecerão, porque eles não receberam este poder para tomar uma decisão que fosse contrária à sua própria natureza. E então Deus fez isso com Adão e Eva. Deus fez isso com Adão e Eva para que Adão e Eva fossem seres autônomos, que eles tomassem decisões isentas, tanto de influência divina, apesar de Deus tê-los feito santos, justos e retos, se eles quisessem ser diferentes, até o dia do primeiro pecado eles podiam. O problema é que Deus deu uma lei, e essa lei não era só uma lei, ela é uma lei junto com uma consequência. E a dificuldade com o livre-arbítrio, o porquê nós perdemos o livre-arbítrio, está exatamente na consequência. Porque a consequência é: no dia em que dela comerdes,
certamente morrerás. Ou seja, uma vez que eu usasse o livre-arbítrio para desobedecer Deus, eu teria que arcar com uma vida completamente outra daquela que Deus tinha me dado inicialmente. Deus me deu uma vida onde eu tinha todas as condições de viver para sempre. Deus me colocou num lugar onde eu tinha tudo que eu precisava para descedentar as minhas necessidades. Eu tinha água, eu tinha comida em abundância de todos os tipos, e eu tinha uma árvore da vida, nós falamos sobre ela na semana passada, da qual eu podia me alimentar, e a minha vida seria renovada e preservada pelos séculos e séculos, sem que eu jamais morresse. Esse era o resultado de se comer da árvore da vida. Esta árvore, ela reaparece lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, falando que na Nova Jerusalém, na nova terra, as nações vão se alimentar das folhas desta árvore, e isso servirá como remédio, como medicamento, como cura para as nações. Falando em cura, eu estou precisando de uma para a minha faringite. Então, quando o homem peca, por exemplo, a sentença que Deus dá é exatamente proibir o homem de se alimentar da árvore da vida. Por quê? Porque agora ele vai ter que lidar com uma vida completamente diferente daquela que Deus tinha lhe dado. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma aliança com o homem, e nesta aliança, que é uma aliança graciosa, porque Deus está dando tudo, Deus está dando comida, Deus está dando água, Deus está dando a casa, Deus está dando a visão privilegiada, Deus está dando inclusive a lei para preservar a vida do homem. Ou seja, é uma aliança graciosa, porque Deus está dando tudo. E Deus diz para o homem: não coma, porque se você comer, você morre. E o homem vai lá, e apesar de ser santo, justo e reto, ele vai comer. E por conta de comer, ele vai ser expulso, para que ele não se alimente mais da árvore da vida. Por quê? Porque agora existe uma sentença contra ele. O texto diz: no dia em que comeres, certamente morrerás. Em relação a esta declaração, desta proibição, especialmente a consequência, algumas questões são questionadas por alguns estudiosos do Antigo Testamento. Uma delas é que a Bíblia diz que no dia que comerdes, certamente morrerás. Só que Adão e Eva viveram uma vida bem longa. Eles viveram 9 séculos. Então, o que significa este certamente morrerás? Uma outra explicação diz que isso daqui é uma morte espiritual. Também não é uma explicação razoável, porque você não vai encontrar essa palavra espiritual em Gênesis. Esse conceito de vida espiritual, ele ainda não está presente no conteúdo religioso da nação. Lembra que Moisés está escrevendo para os hebreus, e os hebreus estão começando a aprender sobre Deus de verdade. Este conceito não está introduzido aqui ainda. Então os primeiros leitores de maneira alguma pensariam que esta morte aqui é uma morte espiritual. Então qual que é a resposta? Bom, a resposta está numa metodologia que nós encontramos especialmente na linguagem dos profetas. Os profetas de Deus, quando eles traziam para aqueles transgressores uma resposta de Deus pela transgressão, fosse da nação de Israel, fosse de um rei, fosse de uma pessoa específica, a resposta, ela sempre vinha com uma anunciação do que iria acontecer, da consequência. Mas o ponto nunca era do tempo da consequência, mas a afirmação era sempre em relação à certeza de que a consequência viria. E é este precisamente o ponto aqui. O ponto aqui não é o dia em que eles iriam morrer, mas é a certeza de que eles iriam morrer. É esse o ponto. Então quando o texto diz: no dia em que comer certamente morrerás,
Talvez, se você ler esse texto para alguém tentando evangelizar uma pessoa, você encontre alguém por aí que tem um pouquinho de conhecimento de Gênesis, vai dizer para você: ah, mas a Bíblia está mentindo então, ou não é isso que você está dizendo, porque eles não morreram no mesmo dia. Adão e Eva foram expulsos do jardim, viveram e geraram muitos filhos. Hã? Exatamente. Não está falando da data em que eles morreriam, mas está dizendo que é certo que eles morreriam, e morreram. E não só eles morreram, mas esse tem sido o enfrentamento, e a Bíblia diz que esse será o último inimigo a ser vencido, a morte. E então o ponto é, o centro desse texto é que Deus criou o homem e criou a vida humana de forma plena. Tudo que precisava ser criado, Deus fez. E tudo que Deus fez estava muito bom. Mas Deus estabeleceu não só a criação, mas Deus estabeleceu um relacionamento com a coroa da criação, que é o homem. Deus graciosamente concedeu ao homem tudo que o homem precisava. Deus foi extremamente generoso e maravilhoso com o homem. E para preservar o bem-estar, a saúde desse relacionamento, Deus concedeu inclusive lei para regulamentar o relacionamento. E aqui no capítulo 2 nós não falamos de transgressão. Eu estou citando a transgressão para explicar estas questões que são postas na lei. Mas no capítulo 2 tudo está absolutamente perfeito. Deus faz tudo e Deus colocou leis para regulamentar este relacionamento. Este Deus é um Deus maravilhoso, porque quando Ele pensou em fazer o homem, Ele foi extremamente bondoso. Os atributos de Deus apareceram nesta criação de forma abundante. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, vai dizer que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio através das coisas que foram criadas. Por isso todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tudo que de Deus se pode conhecer claramente está manifesto desde o princípio. Vejam só, tem um teólogo chamado Arthur W. Pink, ele é do início do século XX, e ele escrevia um periódico semanal num jornal, e um dos temas que ele abordou foram os atributos de Deus. E depois esses periódicos foram ajuntados, os artigos, e hoje você tem para comprar um livrinho pequenininho, bem fino, que chama-se Os Atributos de Deus, de Arthur W. Pink. E quando ele vai falar sobre bondade de Deus, ele diz assim: veja como Deus é generoso, veja como Deus é bondoso. Deus poderia ter criado o homem e ter feito o quê? Deus poderia ter feito um planeta que fosse uma esfera lisa, sem relevo, sem montanhas, sem planícies, sem depressões. Deus podia ter feito um planeta seco. Deus poderia ter feito um planeta estático, de uma única cor. Podia ter pintado tudo de marrom, ou tudo de verde, um único verde. Deus poderia ter feito uma única fonte de alimento, ou poderia ter feito 3 ou 4, todas com o mesmo sabor, ou com 4 ou 5 sabores diferentes. Deus poderia ter criado alimento na mesma textura, ou tudo pastoso, ou tudo crocante, mas não foi isso que Deus fez. Deus criou milhões de relevos diferentes sobre essa terra, de tal maneira que para cada canto que você olha, você enxerga algo diferente e novo. Deus criou uma quantidade de cores em toda essa criação, que você pode até resumir as cores em cores básicas, né? Mas os desdobramentos das cores são fantásticos. E nós gostamos disso, né? A última moda agora é comprar aqueles livros lá para você ficar colorindo, para relaxar. E relaxa mesmo. E a gente pode realizar aqueles sonhos da infância, né? Quando eu era garotinho, meu sonho era ter uma caixa de lápis de cor de 48 cores. Nunca tive, nem de 36, nem de 24. Era 12 e era para tomar conta, porque tinha que durar o ano inteiro. Então a gente apontava devagarzinho e tal. Hoje, quando saiu aqueles livrinhos lá, o pretexto era o Caleb, né? Mas eu fui lá e
E realizei há uns meses atrás o sonho de pegar uma caixa de lápis de cor de 48 cores. Como é gostoso você colocar aquele arco-íris de cor diante dos olhos, é gostoso. Não tive ainda a paciência de pintar, mas lá em casa estão colorindo aquele negócio lá. Mas é muito gostoso essa coisa das cores. Quem fez isso? Deus. Agora, falar de alimento chega a ser covardia, né? Quantos sabores existem para ser provados? Quantos? Nós vamos viver uma vida longa, se Deus nos permitir, e nós vamos experimentar coisas diferentes quase todas as semanas, e nós não vamos esgotar. E quando você esgota, se fosse possível esgotar os sabores individuais, daí você começa as combinações, e aí a coisa vai muito longe. Eu não sei se experimentaram antes da nossa geração, suco de abacaxi com hortelã, mas é um negócio perfeito, parece que uma coisa foi feita para a outra. Então, isso tudo é o quê? Isso é bondade de Deus. Cada um desses sabores é bondade de Deus. Eu estava conversando com o Guinho, que chegou dos Estados Unidos essa semana, e ele conviveu lá nos Estados Unidos com um coreano. E aí ele comeu algumas coisas da Coreia, a gente estava conversando sobre os sabores da Coreia, que são completamente diferentes dos nossos, mas são deliciosos também. Depois que você acostuma lá uma semana, você começa a saborear. E são sabores bem peculiares deles. No caso da comida, não tem nada a ver com a nossa comida aqui. Eles gostam muito de agridoce. O que para a gente é salgado, para eles é doce. Você olha uma carne lá, aquela carne douradinha, bem bonita assim, num prato, aquela carne de porco, e aí quando você põe na boca é açucarado. É doce. Então é muito diferente da nossa comida, mas é uma quantidade de sabores, é uma explosão de sabores. Depois você passa alguns dias lá, aí você começa a curtir aquilo tudo, e é um universo novo para você desfrutar. Isso tudo é o quê? Bondade de Deus. Imagine que Deus fez o homem e o colocou num jardim onde existia toda espécie de frutas agradáveis ao paladar. Bondade e misericórdia de Deus. Então, quando você achar que a vida está difícil, quando a sua vida está problemática, quando você achar que Deus talvez esteja bravo com você, ou triste com você, ou que Deus não gosta de você, basta que você olhe para a sua fruteira ou para o seu armário, e você pode dar uma boa visualizada na bondade de Deus. Porque Deus poderia fazer com você o que a gente faz com as nossas crias. A gente vai lá e compra a ração, e a mesma ração, mês após mês, ano após ano, e tem bichinho que nasce comendo uma coisa e morre comendo a mesma, e não tem nenhum privilégio de comer nada diferente. Veja só, isso é muito triste, né? Deus não é assim. Deus é tão generoso que até no nosso paladar Ele pensou quando Ele estava criando as coisas. Nos nossos olhos, na nossa percepção, Ele pensou. Nas nossas mandíbulas Ele pensou quando Ele criou textura de tudo enquanto é tipo, né? Até a rapadura, que é derivado da cana, né? Para quem gosta aí, uma rapadura com café é muito bom. Então essas coisas todas são resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. Tudo isso é bondade de Deus. Hoje teve um vídeo que circulou aí no WhatsApp de todo mundo falando sobre o ovo. Não sei quem viu o vídeo, falando um médico falando que o ovo é a coisa mais extraordinária do mundo. Depois do leite materno é o melhor alimento que existe. Daí explicou o porquê lá. E a receita eu já descobri, a receita boa é você ingerir pelo menos uns 5 ovos por dia, mas não pode fritar nesses óleos que tem comum aí. Ou você frita na banha do porco, ou você cozinha ele, né? Então, a gente, quanto mais você ouve falar sobre o que é saudável, você descobre o quê? Que o saudável é aquilo que não é manipulado pelo homem, né? Então você pega a bainha lá do porco, você pega o ovo, e essas coisas que não são muito manipuladas. O arroz bom é aquele que é pego lá e triturado sem deixar ele branquinho, porque deixou branquinho, o homem meteu a mão, já estragou tudo. O trigo bom é aquele que é escuro, porque o branquinho também é prejudicial para a saúde. Ou seja, tudo que está in natura vem direto das mãos de Deus e é perfeito.
Então, isso é prova da bondade de Deus. Quando nós estudamos Gênesis, e é o que Moisés e que Deus queria que aquele povo soubesse, é que Deus, Ele é muito bom. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. E aí nós fomos para o segundo ponto desse texto. Deus mandou que todos os seres vivos viessem até Adão, para que Adão colocasse nome nos seres. E aí, Deus, que lá no capítulo 1, quando Moisés escreve a criação, depois de fazer cada uma das suas obras, diz: e viu Deus que era muito bom. De repente Deus viu alguma coisa que não era muito boa. Não era muito boa porque Deus tinha feito errado. Não era muito boa porque estava faltando ser completado. E então Adão viu que todos os seres vivos vinham em par, tinha uma companheira. E ele não achou ninguém que pudesse ser colocado ao lado dele, que fosse parecido com ele. E aí Deus viu que isso não era bom. É a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia, porque até então tudo que Deus viu era bom, mas um homem sozinho Deus viu que não era bom. Então vocês meninos solteiros, né? Vocês meninas solteiras, sabe o que Deus acha da solteirice? Deus não acha bom. Viu Deus que isso não era bom. Bom é serem dois, melhor do que um, ok? E Deus viu isso lá na criação e disse: não, isso não está bom, alguma coisa está faltando. E então Deus faz cair sobre o homem um pesado sono, e pega uma das suas costelas, e da costela ele faz a mulher. É bom saber que é da costela, porque a costela está bem pertinho do coração. Significa que o lugar que a mulher deve ocupar na vida do homem é um lugar bem pertinho do coração. Vamos falar só de coisas românticas agora, nada de brincadeira. Não vou brincar com as mulheres, podem ficar tranquilas. Porque o que Deus fez foi exatamente o que faltava para que tudo ficasse muito bom. Estava faltando algo. E a criação da mulher foi exatamente para fechar o capítulo 2, para que finalmente então a obra da criação estivesse completada. E eu costumo dizer que aquilo que a gente deixa para fazer por último é o melhor. É o melhor, é muito mais do que a cereja do bolo, é o melhor. E foi exatamente isso que Deus fez. É matéria refinada, porque o homem Deus fez lá do pó da terra, a mulher não. A mulher Deus já usou aquilo que já estava pronto e refinou. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Deus deu um nome para esta mulher, e logo Adão já percebeu esta mulher e a preciosidade dela. Deus diz: eu vou fazer para você, Adão, uma auxiliadora que lhe seja idônea. São duas palavras aí muito importantes a respeito da mulher que aparece na língua hebraica. A primeira, a pronúncia em hebraico seria Izer, e a segunda é Kenegdo. E o que essas duas palavras simbolizam? A primeira, quando fala de auxiliadora, que é este Izer. Izer é uma forma substantiva de um verbo. O verbo é azar, que significa ajudar. Não tem nada a ver com português não, tá? É língua hebraica. Azar significa ajudar. E aí, antes que vocês deixem a imaginação de vocês fazerem com que vocês comecem a dar risada, deixa eu explicar uma coisa. Sabe para qual outro personagem esta palavra azar, que significa ajudar, é usada na Bíblia? Somente para Deus. Só existem duas personalidades em toda a Bíblia que recebem esta forma substantivada, de azar, que é Izer. Só Deus e a mulher. Só eles são auxiliadores, aqueles que ajudam. Se você for ler, eu vou só aqui no Pentateuco, Êxodo 18, versículo 4, o Deus de meu pai foi a minha ajuda, Izer. Deuteronômio 3, versículo 7 diz:
Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele e sê tu ajuda contra os seus inimigos. Deuteronômio 33, 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Deuteronômio 33, 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, ou povo ajudado? A tradução, ela é a tradução da mesma palavra de Izer, que é uma forma substantivada do verbo azar. E esta forma substantivada de azar só é usado para Deus e para mulher. Isso tem uma lógica muito importante dentro das Escrituras. Isso significa que a criação de Deus é para representar ao lado do homem a própria presença divina junto com ele. Eu temo que, infelizmente, a grande maioria dos homens não entendam isso. E quando eles ouvem esse termo auxiliadora, eles logo imaginam uma serviçal ou alguém de segunda categoria que foi colocado ao seu lado. Mas Deus é tão sábio que Deus, na hora de escolher alguém para colocar ao nosso lado, Ele não coloca ninguém inferior a nós. Ele coloca sempre alguém que seja absolutamente mais refinado, com um olhar muito mais profundo, com uma capacidade muito mais elevada do que a nossa. É assim que as mulheres são. Elas são representantes de Deus ao lado do homem. É este o significado de far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A segunda palavra, que é essa palavra que nós traduzimos aí por idônea, que é kenegdo. Esta palavra, ela significa alguém que está ao lado e que é um reflexo. Ou seja, Adão não encontrou na criação ninguém que fosse um reflexo dele. E agora Deus disse: eu vou fazer para você uma auxiliadora, e ela será idônea, ou seja, ela será semelhante a você. Ela será alguém que você poderá colocar ao seu lado. Ela é alguém que é um reflexo do que você é. Melhorado, obviamente, porque é uma auxiliadora que Deus fez para colocar ao nosso lado. Esta é a descrição bíblica da criação da mulher. Deus fez alguém que fosse como Ele é para o seu povo. Deus fez a mulher para o seu marido. E então a minha esposa me adora ouvir falando isso, porque depois ela fala assim: tá vendo? Marido que não ouve a mulher não é feliz. E aí eu tenho que admitir que as burradas que eu faço na vida são exatamente por ignorar aquilo que ela fala. Isso não significa também que os homens devem ser cegos, né, e se deixar conduzir pelas mulheres. Não, significa que os atributos que Deus deu ao homem, quando eles são usados em conjunto com os atributos que Deus deu à mulher, este casal tem chance de ir muito bem em tudo que eles fizerem. Agora, quando o homem que acha que ser cabeça e liderar é pisar na mulher e não ouvi-la, ele vai muito mal. E mulher que acha que ser auxiliadora é passar por sobre a autoridade do homem, também vai levar esta família à ruína. Deus criou um modelo. Do mesmo jeito que a quebra da lei lá dentro do Éden trouxe prejuízos incalculáveis para nós homens, também a quebra no modelo estabelecido por Deus para a família traz prejuízos incalculáveis para a família. Deus não só criou, Deus criou e criou a metodologia, o modelo, os contornos, os limites. E isso precisa ser muito bem entendido por nós. E nós precisamos tomar muito cuidado. A sociedade, vejam só, a sociedade para a qual esta informação foi dada era uma sociedade que maltratava as mulheres.
e que maltrata até hoje. E por mais que o povo oriental foi, especialmente o povo de Israel, foram os receptores desta mensagem, nem todos trataram suas esposas convenientemente. Alguns até personagens bíblicos que no que tange a fé foram heróis da fé, não foram assim tão bons com suas esposas, né? E isso serve de alerta para nós. Uma família bem-sucedida, uma família saudável, uma família bem estruturada, é a família em que o homem e a mulher sabem os seus papéis. O homem valoriza a mulher e a mulher valoriza o homem. A criação foi feita assim. Deus fez tudo de forma perfeita. Deus fez tudo de forma plena. E se o homem reconhecer a bondade, a sabedoria, o poder de Deus em criar todas as coisas de uma maneira muito boa, o homem também desfruta de uma vida muito boa. Mas quando nós não enxergamos nem o que Deus fez, nem os contornos que Ele deu, e também não nos dedicamos a buscar este conhecimento, aí a tendência é que tudo vá muito mal na nossa vida. Mas concluindo então, Adão enxerga aquela preciosidade quando ele acorda. Deus inventou também anestesia aí, né? Porque fez Adão cair num pesado sono. E eis que quando Adão acorda, imagine que esta cena deve ser, quem fala de amor à primeira vista, aqui você tem uma demonstração clara de um amor à primeira vista. Adão acordou e imagine a surpresa que ele teve quando ele viu alguém que era idôneo a ele, uma auxiliadora idônea. E eu imagino que Deus deve ter feito uma obra de arte absolutamente fantástica. E então Adão vê, e Adão faz a primeira declaração de amor, numa época que não existia estas coisas que são chamadas por alguns de nós de piegas. Ele faz uma declaração de amor falando coisas que para os dias de hoje não seriam uma declaração de amor. É bem uma declaração de amor bem singular, né? Esta, afinal, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Uma declaração de amor. Ele está dizendo: você é igualzinho a mim. Você veio de mim. Ou seja, você é minha. E aí Deus vai lá e faz o primeiro casamento, né? Aliás, Adão tem um privilégio. Ele que deu nome a todos os animais, agora ele vai dar nome à joia da criação, a menina dos olhos de Deus. Ele vai dar nome para a sua auxiliadora. E na nossa língua não ajuda muito, porque Adão e Eva, as palavras não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas no hebraico, essas duas palavras, elas são um espelho. O homem se chamava, a palavra homem em hebraico é ish. E aí, quando chegou a mulher, Adão falou: e ela se chamará Isha. Isha, que a gente traduz como varoa. Uma tradução possível também seria macho e fêmea. Aí no português colocaram Adão e depois colocaram Eva, e as palavras elas não são correlatas, não tem uma relação imediata, mas no hebraico tem, Ish e Isha. E isso é muito bonito, isso é poético. O livro de Gênesis, ele além de ser um livro de informação, ele é um livro poético, porque tudo combina, tudo é feito de uma maneira muito poética, porque esta é a maneira de Deus. É interessante que Paulo usa isso lá em Efésios capítulo 2, ele fala no final, lá no versículo 10, ele diz: pois somos feituras de Deus, criados por Deus para toda boa obra. Pode ler aí, João, você abriu, leia do jeitinho que está aí no texto. De antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra que foi traduzida aí por feitura, João, a palavra grega aí é a palavra poema. Então é isso que Moisés está narrando.
os poemas de Deus. A criação é um grande poema de Deus. É a obra-prima de Deus, né? É a obra primerva de Deus. É o ápice de tudo que Deus criou, especialmente o homem e a mulher. E aí Adão, como um poema de Deus, ele falava de forma poética também. Então ele faz a declaração de amor, dá nome à sua mulher, e Deus vai lá e faz o casamento. E Deus diz para Adão assim: por isso, ou seja, por vocês combinarem tanto, por vocês juntos serem a plenitude da criação, por isso, Adão, o homem deixa a sua casa, deixa o seu pai, a sua mãe, e se une a uma mulher, e os dois se tornam uma só carne, porque afinal de contas, vocês são uma só carne. Ela veio da sua costela, e vocês só vão se sentir plenos quando ela voltar a ser uma com você. Isso novamente é algo fantástico e bonito. Por isso que eu disse para vocês que são solteiros, a grande plenitude da vida do homem é encontrar a sua varoa, e para a vida da mulher encontrar o seu varão, porque só ficará muito bom a vida de vocês quando vocês estiverem casados. Depois de casado, você vai olhar assim, como é dura a vida de solteiro. A vida de casado é muito boa. Existem algumas dificuldades? Existem, porque o pecado, nós vamos ver agora, quando nós vamos entrar no capítulo 3, o pecado trouxe prejuízo de tudo enquanto é tipo. A varoa não é mais tão poema como ela era no capítulo 2. E o varão também não é tão romântico como ele era no capítulo 2. Mas ainda assim, nada se compara à vida desses dois juntos. Então, Deus fez tudo de forma perfeita e não tinha malícia. O último versículo diz: e os dois estavam nus e eles não se envergonhavam. Uma das coisas mais belas do casamento, e agora sem malícia no que eu estou falando porque essa é a grande beleza do matrimônio. O matrimônio é algo tão legítimo e tão divino, que quando você entra numa relação matrimonial, e essa relação é uma relação saudável, acaba também a vergonha entre o casal. E novamente, óbvio, vocês não vão fazer isso em praça pública, mas sozinhos dentro da sua casa, a nudez não é vergonhosa. Muito pelo contrário, ela é natural. Por quê? É obra de Deus. E as coisas de Deus são assim. Elas não causam vergonha. Muito pelo contrário, elas são naturais, elas são óbvias, elas são consequências normais de tudo. Então, uma pena que o pecado trouxe tanto prejuízo, mas dentro de um casamento, por exemplo, você pode desfrutar um pouquinho de como era a vida antes do pecado. Você pode estar ao lado de alguém sem sentir vergonha. Isso é bênção de Deus. Então, para os solteiros eu aconselho, casem, isso é maravilhoso. Para os que estão casados, eu faço um alerta: não descasem jamais, porque vocês não vão encontrar felicidade como a que vocês têm dentro do casamento em lugar nenhum. Meu casamento é difícil, pastor. Difícil é viver sozinho. Isso é difícil. Aquela frase, antes só do que mal acompanhado, é uma grande infelicidade. Esta frase é uma grande infelicidade, porque eu já ouvi um bocado de gente dizendo assim: olha, é um traste, mas melhor com ele do que sem ele. Estou falando sério, eu já ouvi isso. Melhor com ele do que sem ele. E é assim mesmo, porque Deus nos fez para viver juntos e não separados. Que Deus abençoe muito vocês. Semana que vem nós entramos daí na parte que já não vai ser mais tão poética assim. Nós vamos entrar na parte que fica feia a história. Vamos orar a Deus, pedir que Deus nos abençoe. Oi? Poema. Em rascunho. E o que você está lembrando do sermão? Eu preguei um sermão uma vez lá na Betel,
E o tema do sermão era de rascunhos a poemas pela graça de Deus. A nossa vida no pecado ela é como um rascunho. Tudo que você tenta dá errado. Aí você faz assim com o que dá errado. Vou pegar uma folha que eu já usei aqui. Você faz assim, ó, com o que dá errado. Joga. Aí Deus, pela graça, Ele vai lá. Não sei se vocês já fizeram isso. Na época que eu estava no seminário, eu cheguei a fazer isso. Pega um ferro de passar roupa, você dá uma esticadinha aqui, alisa. Fica algumas marcas. Mas a obra que Deus faz é fantástica, porque Deus pega esse rabisco que somos nós no pecado e Ele regenera e Ele nos transforma em poemas por sua graça e por sua misericórdia. Isso é maravilhoso, né? Um dia toda essa criação que virou um rabisco vai ser restaurada para novamente ser um poema da graça de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos fazer saber dessas coisas tão lindas e tão grandes, ó Deus, que o Senhor fez. Nos ajude, ó Deus, a trabalhar e nos capacite para isso, a trabalhar duro, para que nós possamos ver, ó Deus, restaurada, pelo menos, ó Pai, em nossas casas, esta beleza da obra do Senhor. Que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, como homens, como pais, como esposos. Abençoe, ó Deus, as nossas irmãs, como mulheres, como esposas, como mães, para que realmente, ó Deus, nós possamos ver esta coroa da criação através, ó Deus, do matrimônio, da família. Hoje, ó Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor fez coisas tão graciosas, tão extraordinárias. Pela tua bondade, o Senhor nos deu tantos prazeres nesta vida, os sabores, as imagens, as texturas. Ó Deus, tudo isso é fruto da tua bondade, a diversidade, mas especialmente, ó Deus, a criação do homem e da sua auxiliadora idônea, a mulher. E como os dois juntos, ó Deus, são bênção e são abençoadores. Ó Deus, muito obrigado por esta obra perfeita do Senhor. Nos perdoe, ó Deus, por termos danificado tanto a tua criação e a tua obra perfeita. Mas, ó Deus, nós queremos também te agradecer, porque pela tua graça, pelo teu favor, ó Deus, pelo teu amor imensurável, o Senhor tem restaurado, ó Pai. E o Senhor tem prometido que um dia fará novas todas as coisas. E nós te louvamos, ó Deus, porque pela tua graça e misericórdia, o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte deste povo separado do Senhor, que vai poder, ó Deus, vivenciar esta criação completamente renovada e restaurada. Até lá, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a transmitir a este mundo alguns ecos, ó Deus, da obra do Senhor, através da nossa vida e através, ó Deus, da palavra do Senhor. E que muitos possam também crer em Ti, e que muitos possam também depositar a sua esperança e a sua confiança no Senhor, e aguardar junto conosco até aquele dia glorioso em que nós veremos, ó Deus, novamente, com toda a clareza, este grande poema do Senhor estampado e restaurado sobre toda a terra e sobre todo o céu. Dá-nos, ó Deus, agora o descanso e ajuda-nos, ó Deus, a refletir sobre estas obras, em nome de Jesus. Amém.